No Kremlin, começaram a temer que a guerra contra a Ucrânia tenha chegado a um beco sem saída, e agora os Estados Unidos da América também declararam oficialmente que suspenderam seus esforços de mediação. De repente, em Moscou, voltou-se a falar sobre uma solução diplomática para a guerra contra a Ucrânia. O lado russo declara que o desfecho final do conflito pode se basear em um compromisso, e é justamente para esse compromisso que a Rússia supostamente está defendendo. E agora, fontes da mídia ocidental garantem que Putin está em uma encruzilhada: encerrar a guerra ou avançar para o modelo stalinista de ditadura e vítimas em massa da guerra. Meu nome é Alexei Petchy e vamos discutir esse tema juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe seu like, escreva qualquer comentário e, claro, se inscreva no meu canal do Telegram Petchy News. O link está na descrição deste vídeo. Vamos cá falar alto para que eles ouçam 3 vivas, 3 vezes. 3. Viva, viva, viva. Após a viagem de Vladimir Putin para encontrar Xi Jinping na China, começaram a discutir em Moscou uma possível solução diplomática para a guerra contra a Ucrânia. O lado russo declara que o desfecho final do conflito supostamente pode se basear justamente em um compromisso. Ao mesmo tempo, na Federação Russa continuam insistindo na legitimidade de seus próprios interesses no cenário internacional. Tudo isso foi declarado então pelo ministro das Relações Exteriores da Federação Russa, Sergei Lavrov, também conhecido como Cavalo Louco. Ele declarou que Moscou entende que a resolução final da chamada, como eles dizem, crise ucraniana, será resultado de um compromisso. Segundo ele, isso supostamente é evidenciado também pela posição da liderança russa, que admite tanto o caminho das negociações quanto a continuação das hostilidades. A seguir, desculpe, mas vou citar Lavrov. O presidente Vladimir Vladimirovich Putin, não faz muito tempo, ao comentar nossas negociações com os Estados Unidos sobre a crise ucraniana, disse que temos uma posição de princípio e que vamos alcançá-la ou por meio de negociações ou durante a operação militar especial. Mas entendemos que a resolução final será fruto de um compromisso, como qualquer questão que de uma forma ou de outra envolva vários Estados. Mas aqui o problema para Vladimir Vladimirovich, o ditador careca, é que as negociações são trilaterais, estão em pausa, tudo parado. Hoje, Marco Rubio. Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, afirmou que não vê sentido em manter as negociações entre Rússia e Ucrânia mediadas pelos Estados Unidos para acabar com a guerra, pois não avançam. Segundo ele, estamos apenas andando em círculos e é só. Por que perder tempo com isso? Depois, Lavrov repetiu a tese de que os interesses russos na arena internacional são legítimos e estão de acordo com a Carta da ONU. Ele disse que Moscou alega defender a igualdade entre Estados e a não interferência. Não interferência interna e proteção dos direitos humanos, inclusive linguísticos e religiosos. Olha, quando os russos, essas criaturas selvagens e sujas, dizem que defendem o princípio da não interferência nos assuntos internos, então por que diabos vocês invadiram a Ucrânia? Por que diabos vocês se meteram, ficavam falando sobre Donbass, sobre a Revolução da Dignidade, sobre o Maidan, sobre o que vocês chamavam de golpe de Estado? Por que diabos vocês se meteram? Se meteram nos assuntos internos de outro país? Quem vocês pensam que são? Uns selvagens mesmo? Por isso é tão engraçado e curioso quando Lavrov, esse cavalo louco, diz que defendem os princípios de não interferência nos assuntos internos. Então, segundo Lavrov, são exatamente esses interesses que a Federação Russa considera justificados do ponto de vista do direito internacional. Ao mesmo tempo, ele não detalhou como a Rússia enxerga um possível acordo para encerrar a guerra. Mas por que de repente essa retórica? E aí hoje a Bloomberg escreve que a ausência de sucessos na linha de frente, as perdas crescentes, os ataques cada vez mais bem-sucedidos dos drones ucranianos e a crise na economia, acompanhados de desligamentos constantes da internet a pedido dos serviços secretos, estão levando representantes da liderança russa a finalmente olhar para a guerra que estão travando de uma forma mais sóbria. A inquietação que começou a se manifestar na sociedade é compartilhada por muitos representantes da elite. As elites, incluindo alguns altos funcionários do Kremlin, acreditam que o conflito chegou a um impasse e não se vê uma saída para sua resolução.
Vladimir Putin, segundo fonte da Bloomberg, quer manter a guerra. Afinal, ele é um vampiro sanguinário, não surpreende. Mas ele gostaria de terminar essa guerra até o final do ano, claro, como antes, sob suas próprias condições, incluindo obter controle total sobre o Donbass. Putin também quer firmar com a Europa um acordo de segurança mais amplo, consolidando para Moscou suas conquistas territoriais. O interessante aqui é que Putin, como você notou, já faz algumas semanas, Putin e toda a sua comitiva falam sobre querer negociações com a Europa. Eles sugerem Gerhard Schröder, Angela Merkel como intermediários ou representantes da Europa. Mas por quê? Simplesmente porque os americanos disseram: vão para o inferno, seus selvagens imundos, vão para o inferno, como é possível negociar com vocês? De repente, Putin diz que está pronto para conversar com os europeus. Diplomatas europeus disseram à Bloomberg que o clima nos corredores do poder russo é sombrio. No campo de batalha, a situação ficou em impasse e os drones ucranianos não só estão constantemente prejudicando o funcionamento das refinarias e empresas exportadoras de petróleo, como também trouxeram a guerra para Moscou. Lembro que na noite de 17 de maio, quase 600 drones realizaram o maior ataque na região de Moscou desde o início da guerra, atingindo instalações de energia e empresas do complexo militar e industrial, e até mesmo o aeroporto Sheremetyevo. E agora, com medo, simplesmente com medo a ponto de tremer os joelhos por causa dos drones, Vladimir Putin parou completamente de viajar pelas regiões e aparece em público apenas em Moscou, na região de Moscou e em São Petersburgo, que são as mais protegidas por sistemas de defesa antiaérea. A pausa nas viagens dele pelo país, em meio ao aumento dos ataques das Forças Armadas da Ucrânia, chegou a 196 dias. 196 dias. Putin só sai do bunker em Moscou, São Petersburgo e em algum lugar da região de Moscou. Nem na pandemia de Covid isso aconteceu. Mesmo quando havia Covid, Putin aparecia com mais frequência em outras regiões. Agora, há 196 dias, ele simplesmente está com medo e não ousa sair para lugar nenhum. Ao mesmo tempo, o ditador do Kremlin não diminuiu suas ambições e pretende conquistar o Donbass, ainda mais porque o alto comando militar o convenceu de que isso pode ser feito até o outono. Foi o que escreveu o Financial Times. No entanto, o avanço do exército russo não apenas estagnou. Após a desativação dos terminais Starlink para o exército russo em janeiro, as forças armadas da Ucrânia libertaram cerca de 400 km², segundo estimativas da inteligência do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. As unidades ucranianas estão organizando contra-ataques com mais frequência, nos quais drones, inclusive terrestres, são usados junto com a infantaria. Até agora, não foi possível alcançar avanços devido à significativa falta de pessoal, mas o exército já não permanece mais em uma postura puramente defensiva, como em 2025. O ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhail Fedorov, disse esta semana que a Ucrânia desacelerou significativamente o avanço do inimigo e está gradualmente recuperando a iniciativa. Ele está preparando reformas voltadas para atrair mais pessoas para o exército, ou seja, haverá uma mobilização de outra forma. Embora a conscrição, vamos admitir, continue sendo extremamente impopular na Ucrânia, um país cansado da fase de guerra em grande escala que já dura, se não me engano, o 5º ano. Está previsto aumentar o salário dos militares, em primeiro lugar, sim, para reforçar a infantaria e encontrar outras formas de atrair recrutas, além de aumentar a eficiência do desdobramento das tropas e expandir o uso de drones, inclusive terrestres. E o mais interessante é que até mesmo os correspondentes militares russos mais belicosos já não pedem mais mobilização. O fato é que eles entendem que isso não vai adiantar nada. As Forças Armadas da Ucrânia competem intensamente. Eles controlam a linha de frente com o uso de drones, de modo que a chegada em massa de tropas significaria apenas novas perdas em massa, mas não uma ruptura da linha de frente. E agora, os onipresentes drones tornaram ineficaz até mesmo a tática de infiltração com a qual soldados russos, desde o ano passado, em grupos geralmente de 2, se infiltravam pelas brechas na defesa ucraniana, perdendo até 90 dos que avançavam. E, nesse contexto, de repente começaram a falar no Kremlin que estariam supostamente prontos a fazer concessões. Aqui vou encerrar com reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Por hoje é só. Cuidem-se. Até mais a todos.